eu quero inclusive compartilhar hoje sobre o poder do propósito no contexto de amor pela igreja local, tá? E domingo eu vou também estar pregando em coisas que têm a ver com tudo isso também, tá? Eu já preguei aqui algumas semanas, alguns meses atrás, sobre o poder do propósito. Eu vou estar pegando o gancho naquela mensagem e aprofundando mais em termos da igreja local. É muito interessante. Então, a primeira parte dessa mensagem, se você esteve aqui naquela pregação que eu fiz alguns meses atrás, você vai reconhecer. Depois eu vou entrar numa outra dimensão que você ainda não ouviu e é muito importante. Mas, como sempre, eu gosto de começar com uma coisa engraçada. E teve um ladrão que estava roubando uma casa, né? E estava a casa tudo trancada lá para 2h30, 3h da madrugada, e ele arrombou a porta e ele estava roubando lá com a lanterna, quando ele de repente ouviu: Jesus está te vendo. Quando ele ouviu aquela voz, ele congelou. Ai. Aí a voz falou: Jesus está te vendo. Aí ele focou a lanterna lá, era um papagaio. Ele falou: é só você, louro. Por que você está fazendo isso? Quem é você? Ele falou: posso parecer um simples papagaio, mas meu nome é Moisés. Aí o ladrão falou: mas seu dono deve ser muito... Que dono estranho é esse que daria o nome de Moisés para um papagaio? Ele falou: é o mesmo dono que deu. Eu só estava te avisando, porque é o mesmo dono que deu para o pitbull gigante dele o nome de Jesus. Jesus está te vendo. Pega ele, Jesus. Ainda bem que Jesus não é um pitbull, né? E ainda bem que ele não quer te pegar no sentido negativo, ele quer te pegar no sentido positivo e te usar com um propósito profético que ele tem para alcançar as nações. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. Diz a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 9 e 10. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Veja bem, a Bíblia é bem clara. Você não é salvo pelos seus méritos, pelas suas boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E até isto, a fé não vem de vós, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. Então você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça de Deus mediante a fé. E até a própria fé não é você que produz a fé. A Bíblia fala que é a palavra de Deus que produz a fé dentro de você. É quando você se expõe à palavra de Deus, como a pastora Andréia pregou domingo, você faz a escolha determinada de constantemente se expor à leitura da palavra, à pregação da palavra. A fé é gerada no seu coração, e essa fé é que te dá a capacitação
de se apropriar da graça de Deus. Então você é salvo não por obras, mas pela graça mediante a fé. Porém, as suas boas obras, elas vão contar em como vai ser o seu galardão. Se você lá no céu vai ter muito galardão ou vai ter pouco galardão. Essa vida é muito passageira, mas nós vamos viver por eternidade, milhares, milhões, bilhões, trilhões de anos. E o que você faz nesse pequeníssimo período de tempo aqui na terra vai influenciar como será o seu galardão na eternidade, como vai ser seu nível de bênçãos lá na eternidade. Então é muito importante as boas obras, porque ele fala assim, que lá no céu nós vamos receber a recompensa, o galardão, as coisas por toda a eternidade, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E por isso que Paulo começou esse trecho dizendo: por isso temos o propósito de lhe agradar. Ele disse: eu quero agradar a Deus, eu quero seguir o propósito de Deus para a minha vida, porque eu sei que tudo que eu faço aqui nessa vida vai ter ramificações eternas. Eu não quero desperdiçar a minha vida, não quero chegar no céu com uma mão na frente e outra mão atrás. Eu quero chegar no céu e ter feito a minha vida valer a pena. Então o galardão é de acordo com as obras que você praticou aqui na terra. Cada cristão tem que saber de Deus, qual é o propósito de Deus para a sua vida específico, para que você possa realmente cumprir com o chamado de Deus para a sua vida e agradar a Deus. E nós compartilhamos com vocês aquela citação do Kenneth Hildebrand, onde ele disse: pessoas nobres são movidas e motivadas por propósitos dinâmicos. Pessoas menos nobres são dirigidas e movidas por desejos e inclinações, ou até pelas vontades dos outros, e sua vida acaba sendo só controlada pelos desejos dos outros. Mas as pessoas nobres, elas são motivadas por propósitos dinâmicos, Os menos nobres só por desejos e inclinações. Os grandes sucessos na vida, são resultado de um fogo no interior. Como ter esse fogo no interior? Sabe, o segredo de ter esse fogo no interior é você ter um propósito na sua vida, é você saber para que você está vivendo, é você saber para que Deus te criou, qual é a razão que você está vivendo. A maior tragédia na vida não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. Isso, sem dúvida, é uma grande tragédia também, mas não é a maior tragédia. A maior tragédia não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. A Bíblia fala de pessoas que morreram antes da hora, não cumpriram com tudo que Deus queria, morreram antes da hora. Isso é uma grande tragédia, mas não é a maior tragédia. A maior tragédia é daquele que viveu a vida inteira sem nunca nem ter descoberto o seu propósito de vida, nem ter descoberto para que ele estava aqui nessa vida. Essa é a maior tragédia, viver a vida toda e nem saber qual era o seu propósito. O Myles Munroe disse o seguinte: a única coisa pior do que a morte é uma vida sem propósito. Agora, veja bem, Deus criou você com um propósito específico. Você nasceu para cumprir com esse propósito específico de Deus para a sua vida. Um pássaro nasceu para voar.
Um pássaro pode tentar a vida toda nadar, mergulhar, ficar mergulhando e nadando e respirar debaixo da água. Ele não vai conseguir, porque ele não nasceu para isso, ele nasceu para voar. Um peixe não nasceu para voar, ele pode tentar a vida toda ficar pulando da água e abanando o rabo dele. Ele não vai conseguir voar, porque ele nasceu para nadar. Então, você nasceu para um propósito. Às vezes você está tentando fazer uma coisa que Deus nem te chamou para fazer, e por isso que não está dando certo. É como tomar banho de meia, né? É como você tentar fazer algo que está tão fora. Então você tem que achar o seu propósito. No propósito, quando você encontra o seu propósito, você encontra satisfação completa, você encontra razão de viver, você encontra fé, você encontra unção para Deus. Deus te unge quando você está realmente fluindo no chamado de Deus para a sua vida. Você encontra capacitação sobrenatural. Deus te dá uma capacitação milagrosa. Sabe, você tem que encontrar o seu chamado. Veja bem, eu, pela graça de Deus, ainda bem jovem, eu aprendi a tocar e cantar, e até cheguei a gravar disco e fazer muitos shows, e as pessoas falavam que eu era muito bom, e eu já compus muitas músicas que já fez sucesso nas FMs, mas eu sabia que não era meu chamado principal. Mesmo que as pessoas me elogiavam, eu sabia que, apesar de eu saber cantar, mas não cantava tão bem. Eu sabia disso. Eu sabia que eu sabia tocar tantos instrumentos, mas não era meu chamado principal. Eu sabia disso. Então vamos supor que musicalmente, entre 0 e 10, 10 sendo os melhores do mundo, 0 sendo os piores, talvez eu era um 4. Se eu ficasse me esforçando, me aprimorando, eu poderia talvez até chegar a 6, 7 talvez, mas eu nunca ia alcançar 10, porque não era meu chamado principal. Mas Deus me deu um chamado. Deus me deu um chamado para pastorear, para trabalhar um trabalho apostólico, de plantar igreja, de pregar a palavra, de ensinar, de treinar líderes. E aí, talvez eu tenha fluído em 8, por aí, né? Mas eu estou melhorando, eu estou crescendo, estou chegando ao 9, aos 10. Eu estou indo, porque nesta área é o meu chamado. Então nessa área ninguém me segura. Nessa área eu vou ficar crescendo. Nesta área é o meu chamado. Você tem um chamado específico. Você tem um propósito. Na área que Deus te chamou, você foi chamado para brilhar em excelência. Você foi chamado para brilhar em excelência, e você não deve se conformar com nada menos do que isso. Você deve cumprir com o seu propósito profético que Deus deu sobre a sua vida. Isso é muito, muito importante. No propósito, você vai encontrar empolgação, você vai encontrar alegria profunda, você vai encontrar realização. Não é algo penoso, não é algo difícil, sabe? Tem pessoas que falam assim: eu tenho medo de me entregar 100% para Deus, porque Deus vai me mandar fazer uma coisa difícil na minha vida, uma coisa penosa, uma coisa, Deus vai me mandar ir para a África, e eu não estou querendo ir para a África, ou Deus vai me mandar ser um pastor, e eu não estou querendo ser pastor. Deixa eu te falar uma coisa: quando você se entrega totalmente a Ele, e o que Ele te mandar vai ser o mais gostoso para você. A Bíblia fala que os seus mandamentos não são penosos. Então, se Ele te mandar para a África, é porque é lá na África que você vai brilhar no seu propósito profético. Você só tem uma forma de você realmente alcançar o melhor de Deus para a sua vida: é quando você se entrega 100%
ao propósito que Ele tem. É quando você diz: olha, venha o que vier, custa o que custar, eu não quero mais a minha vontade, Senhor, eu quero a sua vontade. Eu me entrego de corpo e alma para viver só para o Senhor. Aí você vai encontrar a verdadeira vida, o fluir, a alegria, o propósito, a empolgação, satisfação, unção, capacitação, aleluia, conquista na sua vida. É somente nisso que você alcança alegria profunda, realização. No propósito você encontra com o sobrenatural. Quando você flui no seu propósito profético, no seu destino divino, você encontra com o sobrenatural, porque aí Deus está no seu lado. Tem gente que fica correndo atrás de profecia, vai de uma profetada para outra, de uma macumbeira evangélica para outra, só vão correndo atrás das coisas, procurando alguma misteriondas, alguma coisa, algum sobrenatural. Deixa eu te falar uma coisa: quando você, em vez de perseguir a bênção, você começa a perseguir o abençoador, e você encontra com o seu propósito profético. É o sobrenatural que vem correndo atrás de você, é o milagroso que vem correndo atrás de você, é o profético que vem correndo atrás de você, é a glória do sobrenatural, do milagroso, que começa a invadir a sua vida. Você começa a ser invadido de milagres. Toda hora você encontra com o sobrenatural. Impressionante, irmãos. Toda hora, todo momento. Você tinha que ver como todo momento eu me encontro com o sobrenatural. Eu posso estar no meio da Transamazônica e alguém chega: você é o pastoreio, e Deus faz uma obra e o milagre acontece. Eu posso estar em tantos lugares, eu já encontrei com o sobrenatural, milagroso. Deus me dá uma palavra, Deus faz uma cura, Deus faz um milagre. Deixa eu te falar uma coisa: quando você está no centro da vontade de Deus, os milagres vão correr atrás de você. Aleluia. Agora, pastor Eibe, como discernir o propósito de Deus para a minha vida? Tá, aqui que está uma das coisas muito importantes que eu e você temos que entender. É o seguinte: é que acima de tudo, o que deve reger a nossa vida é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E a palavra de Deus, ela, mesmo que ela não mostre especificamente o seu chamado em linhas específicas, ela mostra o seu chamado em linhas gerais. E aí que está, muitos cristãos, se só alinhassem a sua vida com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, já resolveria 80% da situação para você saber qual é o seu chamado. Porque a Bíblia mostra em linhas gerais o propósito de Deus para todos os cristãos. Para todos os cristãos. Por exemplo, um texto, entre tantos que eu podia dar, é aquele que eu li logo no começo da minha palavra aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9. O que o apóstolo Paulo disse? Ele disse: por isso temos o propósito. Propósito, por favor, diga em voz alta: propósito. De lhe agradar. Então, qual o primeiro propósito que todo cristão deve ter? É de agradar a Deus. De agradar a Deus. Agradar e glorificar a Deus, tá? Que mais que ele diz? Olha, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então todo cristão deve viver só para Jesus, não viver mais para os seus desejos egoístas. Você deve viver para Jesus. Ele fala: para mim o viver é Cristo. Isso é o dever de todo cristão. Se você já nasceu de novo, se você já converteu-se a Jesus, então você não vive mais para você mesmo. Você não deve, pelo menos, estar vivendo por suas motivações egoístas, mas sim para Deus. Que mais? 2 Coríntios capítulo 5, ainda, agora no versículo 14 e 15. Olha o que ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. Como que todos morreram? Quando Jesus morreu na cruz,
Ele não levou somente seus pecados na cruz. É importante todo crente aprender sobre a sua comorte com Cristo. O que é a sua comorte? Deixa eu explicar. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não levou somente os seus pecados na cruz, Ele levou você na cruz. A sua velha natureza foi crucificada com Ele na cruz. A Bíblia fala: eu fui crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então a Bíblia fala que Ele morreu por todos, logo todos morreram. Você já morreu para o seu egoísmo, você já morreu para os desejos mundanos, você não vive mais para si mesmo. Você já morreu para seus próprios desejos. Ele fala: logo todos morreram. E olha o que ele fala no versículo 15, o próximo versículo: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, escuta bem, se você já nasceu de novo, agora sim você tem vida verdadeira em Cristo. Então você é um daqueles que vive, tá? Então ele diz: para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A Bíblia é bem clara. Se você já nasceu de novo, você não deve mais viver para você mesmo. Você deve viver só para Jesus. Só para Jesus. Anos atrás Deus me deu uma música: quero viver só para Jesus, na segurança do Senhor. Quero andar na sombra da cruz, nas cores do seu amor. Você deve viver só para Jesus. Deve ser o grito do coração de todo cristão: quero viver só para Jesus. Só para Jesus, eu quero viver só para Jesus. Muito bem, então, outro texto muito forte, Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então essa foi a missão de Jesus aqui na terra: buscar e salvar o perdido. Mas olha o que ele diz em João capítulo 20. João capítulo 20, versículos 21 e 22. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e os discípulos estavam lá reunidos, e Ele apareceu no meio deles. Lembre-se, o que Jesus disse? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Escuta bem, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O que o Pai enviou Jesus para fazer? O Filho do Homem foi enviado para o quê? Buscar e salvar o perdido. Agora Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês para buscar e salvar o perdido. Então, meu irmão, essa missão, esse propósito é de todo cristão. Sabe, vou te falar uma coisa: você ajudar 1 milhão de crianças na África não passar fome. Eu conheço um homem de Deus, um grande pastor, é amigo meu, lá na África, que ele, não é o Inacadeboi não, ele é um grande homem de Deus também. Ele pregou aqui nesse púlpito, mas esse é um outro homem de Deus, lá da África do Sul. Ele dá mais do que 1 milhão de refeições por dia para ajudar os pobres na África. Mais do que 1 milhão de refeições por dia. É uma loucura. Mais do que 1 milhão de refeições por dia para ajudar pessoas que estão passando fome na África. Isso é muito lindo, mas não é o trabalho principal desse homem de Deus. Ele é um grande evangelista que ganha milhões de pessoas para Jesus. Então escuta bem, preste atenção. Preste atenção, se você der 1 milhão de refeições para os pobres todo dia, mas nenhum daqueles pobres nunca entregarem a vida a Jesus, não vai adiantar nada. Você só adiou o sofrimento deles, porque eles um dia vão sofrer por toda a eternidade no inferno. Então
é muito lindo trabalho social e muito nobre, e tem que ser feito, até porque ao dar a comida, aí você pode dar a Jesus também, né? E você pode ganhar aquela pessoa para Jesus. Mas o mais importante que você pode fazer é ganhar uma vida. Mas não é só ganhar aquela vida, porque se você ganhar aquela vida para Jesus e ela depois desviar e ir para o inferno do mesmo jeito, também não adiantou nada. Por isso que a ordem que Jesus deu para todo cristão está lá em Mateus 28, versículo 19. Ele disse: ide, fazei discípulos de todos os cristãos, que está bem aí em cima nesse banner aí. Ide, fazei discípulos. Porque veja bem, quando você faz um discípulo, aí você não só ganha a alma para Jesus, mas você cuida bem dela. Você não só cuida bem dela, você treina aquela pessoa a seguir Jesus e ganhar outras pessoas para Jesus. Porque quando você discipula alguém, você não está só ganhando aquela pessoa para Jesus, você não está somente cuidando bem daquela pessoa, você está treinando ela em como ganhar e cuidar bem de outras pessoas. Aí sim, você está finalmente cumprindo com a grande comissão. O que quer dizer comissão? É o grande mandamento que Deus deu para todos os seus filhos: ide, fazei discípulos. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Alguém que diga assim: pastor Eiber, eu orei, busquei a Deus, e o meu propósito para a minha vida é o seguinte: é de fazer tal e tal coisa, e nunca mais é de discipular ninguém, porque Deus não me chamou. Eu orei Deus deixou bem claro para mim que não é para eu discipular ninguém. Eu posso dizer com todas as letras que essa pessoa, ela não ouviu a voz de Deus. Ela não ouviu a voz de Deus, porque o Espírito Santo nunca vai contradizer a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada já diz que assim como o Pai enviou Jesus, Ele enviou você para buscar e salvar o perdido. Assim como o Pai enviou Jesus para cuidar bem das suas ovelhas e não perder nenhuma, Ele enviou você para cuidar bem das ovelhas dele e não perder nenhuma. E assim como Jesus deu a ordem para todos os seus filhos, e você está incluso: ide, fazei discípulo de todas as nações. Então Deus não vai se contradizer. Deus já deu essa ordem. Esse é um mandamento para todo cristão. Todo cristão é chamado a fazer discípulos. Então, meu irmão, a coisa começa a simplificar. Até para você descobrir o seu propósito, não é uma coisa tão complicada. Você já começa a perceber: bem, primeiro, o meu propósito específico que Deus tem para a minha vida é algo que vai agradar a Deus. Segundo, é algo em que eu vou viver não de uma forma egoísta, para mim, pensando em mim. Então, ninguém jamais pode ter um propósito: Deus me falou que o meu propósito é para eu ter uma vida muito rica e criar bem meus filhos e dar tudo de melhor para eles. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Deus até quer que você seja próspero, sim. Deus quer que você dê uma boa vida para os seus filhos. Mas o propósito, a sua missão aqui na terra é muito mais do que isso. É muito mais do que você trabalhar para poder ter o que comer, e comer para poder ficar vivo, para poder trabalhar, para poder comer mais, para poder trabalhar mais, para poder ficar vivo, para poder trabalhar, para fazer dinheiro, para poder comer. O seu propósito aqui nessa vida é muito mais nobre do que isso, é muito mais altruístico do que isso. Todo o propósito de Deus vai, se for um propósito de Deus para a sua vida, viu, cristão? Então eu lhe garanto que vai, direto ou indiretamente, redundar em ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas, direto ou indiretamente. Hoje eu recebi um WhatsApp do empresário muito abençoado dessa igreja. Ele falou: Deus deixou bem claro para mim, pastor Eiber, que é para eu te apoiar no seu ministério. E eu vou estar investindo milhões e milhões de reais no seu ministério, porque eu vou ser parceiro
em ganhar essas vidas para Jesus. Agora, um cara desse que fica investindo para ganhar vidas, para ganhar vidas, para ganhar milhares de almas, eu vou te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, nós vamos estar plantando grandes igrejas na África, na Ásia, em países muçulmanos. Nós vamos ver pessoas aí do Estado Islâmico arrependendo e quebrantando aos pés de Jesus e chorando. Nós vamos ver eles se tornando homens bombas para Jesus, ganhando vidas. Nós vamos ver isso. E cada uma das milhões de almas que eu e os nossos obreiros e pastores e missionários da equipe de Atos em Ação, que vai invadir as nações, cada uma das milhões de almas que nós vamos ganhar para Jesus, esses parceiros que estão ajudando, esses irmãos que estão ajudando, vão ter a mesma participação. Chega lá no céu, vão ganhar o mesmo galardão do que eu, porque eles estão cumprindo com o propósito de Deus. Alguns são chamados a financiar, outros são chamados a orar. Eu estava vendo as pastoras aqui orando. Eu fiquei tão comovido, porque vai ter pessoas que vão ser chamadas. Eu tenho vários que já são chamados a interceder, e eu mando pedidos de oração, eles oram por mim, eles ficam jejuando e orando dias por mim. Quando eu vou pregar, eu mando para eles, e eles oram por mim. Sabe por quê? Eles têm chamado por isso, e eles são parceiros. Então eu ganho uma alma, eu não ganho mais nenhum galardão do que esses que estão lá na oração, do que esses que estão financiando a obra, do que esses que estão trabalhando, do que, eu vou te falar, cada um tem o seu propósito, mas o seu propósito, eu lhe garanto, direta ou indiretamente, vai redundar em fazer discípulos das nações. Você concorda comigo em nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. Eu recebi um outro WhatsApp hoje, também de um irmão muito querido dessa igreja, um precioso homem de Deus dessa igreja. E esse senhor disse para mim nesse WhatsApp, quando é coisa boa pode até falar, né? Eu estou vendo ele bem aí, o irmão Denilson mandou um WhatsApp muito maravilhoso para mim hoje, me encorajou muito. E uma das coisas, entre tantas coisas bonitas que ele falou naquele WhatsApp, ele elogiou, no bom sentido da palavra, a Igreja da Paz. Ele falou como a Igreja da Paz tem sido um diferencial para a glória de Jesus. Aquilo me alegrou. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Aqui tem um princípio muito profundo que eu vou compartilhar com vocês, tá? Veja bem, é verdade que, preste atenção, é muito errado, não foi o que ele fez, não foi o que eu faço e nem é o que você faz, graças a Deus, mas é muito errado quando as pessoas endeusificam, né? Endeusificam uma denominação. Elas dão de entender que a igreja delas é a melhor, não tem nenhuma outra que chega aos pés, que é a igreja delas, que só na igreja delas que recebe o milagre. Fora da igreja delas ninguém vai receber milagre, ninguém vai receber a cura, ninguém vai ficar próspero, a não ser que for na igreja delas. Esse tipo de coisa, no mínimo, é uma enorme imaturidade. Nós nunca podemos endeusificar uma igreja, né? Tem denominações que fazem isso, endeusificam aquela igreja e colocam, esperam que as pessoas sejam mais leais à igreja do que ao próprio Senhor Jesus, ou mais leais à denominação do que o próprio reino de Deus, o corpo de Cristo. Não, acima de tudo é Jesus, acima de tudo é o reino de Deus, é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, que faz parte de todos que já nasceram de novo. Isso é um fato e nunca podemos esquecer isso. Porém, quando você congrega numa igreja, e todo cristão é para congregar fielmente, a Bíblia diz, não deixai-vos de congregar. Então isso é um fato.
Todo cristão deve fazer parte de um corpo de cristãos, de uma igreja local, aonde ele pode vestir a camisa, aonde ele acredita nos propósitos que Deus deu para aquela igreja, nos propósitos proféticos daquela igreja. Então preste bem atenção, veja bem, o certo é você congregar numa igreja onde você é apaixonado pela visão daquela igreja. O certo é você congregar numa igreja onde não é que você está idolatrando a igreja, nem idolatrando a visão, nem idolatrando os pastores, mas aonde você é apaixonado, onde você veste a camisa, onde você ama aquilo porque você sabe que é bíblico. E é por isso que eu falo, toda glória e honra seja dada a Jesus, irmãos, para a glória de Jesus, dentro da visão que Deus tem dado por nossos líderes, pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, que vão estar aqui, e pela igreja, que Deus tem dado na Igreja da Paz, na visão do MDA, do discipulado 1 a 1, no cuidado das pessoas, na visão missionária da conquista das nações. Irmãos, é uma coisa muito emocionante. Eu vou te falar, é muito emocionante fazer parte dessa visão. Então, essa importância de amar a igreja, de vestir a camisa. Você deve congregar numa igreja onde você pode amar a igreja, vestir a camisa dela, como diz o pastor Sandro. Ele estava citando, eu acho que não sei se era um jogador, né? Um torcedor, que falou que nós não vestimos a camisa do meu time, né? O comandante de uma companhia aérea que está falando, nós não vestimos a camisa da nossa companhia aérea, ela é tatuada em nós, né? Imagina um comandante de uma companhia aérea, irmãos. O que é uma companhia aérea? Ela vai ganhar uma alma para Jesus, ela já transformou o casamento de alguém, ela já restaurou um casal que estava na beira do divórcio, ela já curou o câncer de alguém, já fez alguém com deficiência nas pernas andar, ela já tirou o AIDS de alguém. Não, a companhia aérea nunca fez nenhum desses milagres. No entanto, o comandante dessa companhia aérea, ele falou, eu não visto a camisa da minha firma, ela está tatuada em mim, ela está tatuada dentro de mim. E isso é bonito, porque tudo que a gente faz deve ser com paixão, com muita paixão, com muito ânimo, com muita garra. Então isso é bonito pela parte daquele comandante. Mas se ele, por uma coisa tão efêmera, tão passageira, tão temporária, tão materialística, veste a camisa, quanto mais numa visão que Deus tem nos dado de conquista das nações, a Igreja da Paz, e com atos em ação. Eu vou te falar, nós temos a visão, nós amamos a nossa igreja, nós amamos a visão que Deus nos deu, nós amamos o chamado de Deus para a conquista das nações, até que o mundo todo seja discipulado 1 a 1. Nós vamos discipular nações inteiras, nós vamos ver a terra conquistada pelo povo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Você recebe e concorda comigo? Glória a Deus. Então nós estamos tão animados sobre isso, tão movidos com isso, sabe? E nós podemos dar a nossa vida. E deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou convencido, veja bem, que o maligno, ele é muito sujo. Então, não é o caso da esmagadora maioria, né? 99,999% das pessoas não tem esse problema. Mas existe 0,00001%, tá? De pessoas que às vezes, preste atenção, não é por maldade, mas é porque o maligno as enganou. Tá? E é sobre esse engano que eu quero abordar agora. Elas falam assim, eu não posso vestir essa camisa, eu não posso ser apaixonado por isso. Sabe por quê, pastor Eibe?
eu até acredito nisso, acredito que é importante esse discipulado e as células, mas é porque eu tentei e não fluiu, pastor Eibe. Então, eu até tentei, até abrir uma célula na minha casa, mas não fluiu, não foi para frente. Então, meu chamado não é esse. Eu acho que meu chamado, então, não pode ser na Igreja da Paz, porque eu tentei e não deu certo, não fluiu. Então, preste bem atenção ao que eu vou dizer, tá? Preste bem atenção. Tá, primeiramente, aquela pessoa, ela tem que ouvir o chamado específico de Deus para a vida dela. E segundo, ela tem que ter uma santa determinação de alcançar aquele chamado, venha o que vier, custe o que custar. Então, eu não tenho muito tempo aqui, porque eu ia fazer um teatro aqui, não vai dar mais tempo, mas um dia não vai faltar oportunidade, se Deus quiser. Mas deixa eu só falar aqui rapidamente o que essa pessoa tem que analisar, tá? Uma de duas coisas muito claras, tá bem? Primeiramente, talvez quando ela tentou abrir a célula na casa dela, eu não estou pensando em ninguém especificamente, eu inventei uma história aí, realmente não estou pensando em ninguém, Deus sabe, até porque que eu saiba, não tem ninguém aqui que está pensando assim, né? Isso não é para mim, porque eu abri uma célula e não deu certo. Que eu saiba, não tem ninguém aqui pensando assim, e eu não conheço ninguém que eu estou lembrado nesse momento que falou desse jeito, eu só inventei isso agora. Mas preste bem atenção, uma pessoa que fala desse jeito, preste bem atenção no que eu vou dizer. O que acontece? Primeiramente, ela tem que ver se aquele foi o momento certo para abrir uma célula. Talvez ela, naquele momento, não era vontade de Deus específico para ela liderar uma célula. Você está entendendo? Por quê? Porque talvez era para ela apoiar mais outra pessoa, talvez era para ela crescer um pouco mais espiritualmente, ter um pouco mais raízes espirituais. Talvez ela nunca discipulou muito bem ninguém e ela já estava querendo liderar uma célula. Lembre-se que para poder liderar uma célula, você deve estar podendo já discipulando com sucesso duas pessoas antes de liderar uma célula. Então, pastor Eibe, é a vontade de Deus que todo mundo lidere uma célula? Não necessariamente, vou falar mais sobre isso agora. Mas, antes de falar isso, deixa eu falar isso, que sim, é a vontade de Deus que todo cristão faça discípulos. Todo cristão faça discípulos. Então, isso é a vontade de Deus. Mas, tem pessoas que não estão prontas para discipular outra pessoa, porque ela ainda tem várias áreas no caráter, na vida dela, que tem que ser tratadas muito profundamente. Talvez ela ainda tenha costume de mentir muito. Que tipo de discipulador você vai ser para o seu discípulo se você é uma pessoa mentirosa? Talvez é uma pessoa que não sabe se controlar, ela toda hora está caindo em pecado, acessando pornografia na internet. Não, meu irmão, você não está pronto para discipular ninguém. Você que tem que ser discipulado profundamente para vencer esse pecado. Ou talvez você está toda hora que nem gato e cachorro em casa. Seu marido e você brigam toda hora. E você quer discipular alguém? Que tipo de discipulador que você vai ser se a sua casa está um caos? Agora, espera aí. Você vai ser um poderoso discipulador. Você vai ser sim. Mas para você poder ser um poderoso discipulador, uma poderosa discipuladora, você tem que ser discipulado profundamente. Você tem que receber um discipulado e aí vencer aquele pecado de pornografia, começar a ter um casamento feliz, um casamento maravilhoso. Tem pessoas que viu a placa panelada, R$25, e achou que era para contratar uma outra mulher para dar panelada no marido, mas não é. Então, primeira vez que eu vi a placa aqui no Ceará, panelada, e tudo, eu pensei, panelada é uma pessoa que vai lá, contrata outra para dar panelada no marido. Mas sabe, você tem que primeiro
Você tem que primeiro vencer. Agora, você não tem que ser perfeito para discipular outra pessoa. Senão eu também não poderia discipular ninguém. Eu ainda estou crescendo e aprendendo. Toda hora eu preciso estar pedindo perdão a Deus. Às vezes eu não falei com tanto amor com minha esposa. Às vezes eu não usei meu tempo com tanta sabedoria. Era para eu ter sido mais cuidadoso no uso do meu tempo. Às vezes era para eu ter tirado mais tempo com Deus. Entendeu? Então eu não sou perfeito. Você não tem que ser perfeito em todas as suas ações para poder discipular alguém, mas algum daqueles pecados mais grosseiros, repetitivos, aqueles vícios, você tem que estar andando em vitória. Então, não se condene, simplesmente se aprofunde, pegue no pé do seu discipulador, aprenda a crescer espiritualmente. E uma vez que você esteja andando em vitória, aí começa a discipular pessoas. Uma vez que você está andando em pelo menos uma vitória mínima, não estou falando que você tem que ser super vitorioso em tudo, mas estou falando que você foi transformado por Deus, você está andando em vitória, você tem um casamento relativamente feliz, para a glória de Deus, você está andando em vitória contra os pecados da carne. Sim, agora você está pronto para discipular alguém, mas talvez você não esteja pronto para liderar uma célula ainda. Sabe por quê? Antes de liderar uma célula, você deve fazer mais cursos da EMP, o treinamento de líder de célula, você deve completar a classe da nova criatura, você deve estar discipulando com sucesso pelo menos 2 outras pessoas e a vida delas sendo transformadas também, tá certo? Então, aí tem alguns que talvez mesmo fazendo tudo isso que eu falei, estão andando em vitória, já fizeram os cursos, já estão discipulando 2 pessoas, e essas 2 pessoas estão dizendo como a vida delas foram transformadas através de você. Mesmo assim, tem alguns desses que não têm chamado ainda para ser líder de célula. Sabe por quê? Porque no caso dele, talvez o chamado dele é de ser um bom anfitrião. Ele vai receber as pessoas em casa, ele vai amar as pessoas, ele vai preparar um lanche maravilhoso, mas ele não tem um chamado de Deus para liderar uma célula, mas sim para discipular muitas pessoas, para ganhar muitas almas para Jesus, para ajudar o líder de célula, ajudar a célula a crescer e multiplicar. Então não tenta forçar a vontade de Deus em cima de alguém, não tenta você fazer o papel de Deus na vida dela. Você está entendendo? Então às vezes a pessoa abriu a célula, às vezes, escuta bem, não deu certo por 2 razões. Uma, porque talvez Deus até quer que ela seja líder de célula, mas ela não está bem pronta ainda. Ela tem que crescer mais, ela tem que crescer para chegar a estar pronta. E outra razão pode ser que no caso dela, Deus não está dirigindo ela para ser líder de célula, mas sim para apoiar o líder e ajudar o líder a ganhar muitas almas por Jesus. E ela não tem chamado para ser líder, ela vai discipular muitas pessoas. Ela não tem chamado para ser líder de célula, ela tem chamado para ser líder no sentido de discipulador, no sentido de influenciar na esfera do trabalho dela, ganhando almas por Jesus. Por isso que nosso lema é todo mundo um líder compromissado. Não quer dizer líder de célula compromissado, mas sim quer dizer um líder discipulador, porque o discipulador é líder dos seus discípulos, e também quer dizer líder na área da esfera onde ele é chamado para atuar. Por exemplo, se você foi chamado para ser um jornalista, então lá nesta área de jornalismo, você deve se tornar um líder lá, ganhando vidas, discipulando pessoas, influenciando na área de jornalismo, com os princípios do reino de Deus e ganhando pessoas no jornalismo para Jesus, entendeu? Então isso é extremamente importante, esses princípios que eu estou falando, porque aí a pessoa, em vez dela acreditar a mentira do diabo, não, eu não tenho, eu não tenho chamado para essa coisa
da Igreja da Paz, de células e discipulado. Não, 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 não. Isso é chamado de todo cristão. Todo cristão é chamado para congregar fielmente, para fazer discípulos, para ajudar a célula a crescer. Talvez não para ser um líder, mas só porque você não tem um chamado para ser um líder, não quer dizer que você é menos importante daquele que é o líder. Não, não, não. E talvez você não tenha chamado agora para ser líder de célula, mas lá na frente Deus vai chamar você para ser. Mas você não é menos importante se você não é o líder da célula. Agora, escuta bem outra coisa que eu vou dizer. Às vezes a pessoa fala: não, pastor Eibe, eu orei, eu busquei a Deus, e eu tenho um chamado para ser líder, sim. Eu senti Deus falar, pelo menos eu pensei na hora, que Deus falou para eu ser líder. E tem mais, pastor Eibe, tem mais. Eu já estava discipulando 2 pessoas, eu já era dizimista, eu já tinha feito os cursos, minha vida já tinha sido mudada, meus líderes queriam que eu fosse líder de célula, eu já tinha ganho muitas almas por Jesus, e eu orei, e eu senti de Deus que era para eu ser líder de célula. Mas quando eu fui ser líder, não deu certo. E aí? Talvez é porque eu não tenho um chamado para esse negócio, talvez não é para eu congregar numa igreja dessa. Não, preste atenção, peraí. Você não orou? Você não sentiu que foi Deus que te mandou ser líder? Então só está faltando uma coisa. Os seus líderes concordaram. Você já estava discipulando 2 pessoas. Você já era uma bênção. Você orou e Deus falou para você ser líder e não deu certo, a célula não cresceu, não rompeu. Eu vou te falar o que está faltando. Só 2 coisas: fé e perseverança. Fé e perseverança. Você não pode, irmãos, eu vou te falar, Deus me falou para pastorear a igreja e fazer a Igreja da Paz de Santarém crescer. Uma das primeiras vezes que eu fui lá, depois de me tornar pastor, era para toda a igreja vir. Sabe quantos apareceram? Só 2 pessoas. Até o final do culto só eram aquelas 2 pessoas. E uma era minha irmã Ângela. E sabe o que? Por um ano, por mais do que um ano, eu olhava para os gatos pingados e falava assim: eu já vejo essa igreja grande, ela está crescendo, eu já vejo ela grande. E o diabo gritava: não está funcionando, você não tem chamado para isso, você não tem chamado. E eu falava: cala a boca, pé de gancho, que eu tenho chamado sim, em nome de Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa: você já estava discipulando 2 pessoas, você já fez os cursos, você já estava andando em santidade, você orou, Deus te dirigiu, sua liderança também, e você se tornou líder de célula. Meu irmão, não deixe nada te desanimar. Você vai romper, sua célula vai crescer, você vai perseverar, você vai ter fé, e a sua fé vai romper e vai alcançar vitórias em nome de Jesus. Vai alcançar vitórias. Jogue a cabeça bem para cima assim, os ombros para trás, e diga assim: aonde eu ando, pela misericórdia de Deus, eu faço a vontade dEle. Ele me manda fazer uma coisa, eu obedeço. Se Ele me mandar liderar uma célula, eu obedeço, e eu vou liderar com sucesso. Se o diabo gritar que não está funcionando, não vou me desanimar, porque eu não ouço a voz do diabo. Eu sigo os propósitos de Deus para a minha vida, de ganhar vidas, cuidar bem delas, fazer discípulos. Então a minha célula vai crescer, porque eu tenho essa fé, e eu vou perseverar. Diga com muita autoridade: eu vou perseverar. Minha célula vai crescer, vai multiplicar, vai ganhar multidões. Eu vai multiplicar em muitas células. Fortaleza será conquistada pelo povo de Deus.
Marque bem minhas palavras, meu irmão. A Igreja da Paz de Fortaleza, ela vai ter mais do que 200 mil membros para a glória do Senhor Jesus. Ela vai conquistar essa cidade para Jesus, e você vai fazer parte dessa vitória para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia. Fique em pé, por favor. Aleluia. Feche os seus olhos, diga: obrigado, Jesus, que eu faço parte de uma revolução que vai conquistar Fortaleza e todo o Ceará para Jesus. Diga com muita autoridade, com muita paixão, diga: todas 184 municípios do Ceará terão grandes e poderosas igrejas da paz. E no Ceará teremos dezenas de milhares de células, com centenas de milhares de pessoas sendo discipuladas. E o Ceará todo será conhecido como um estado evangélico, e Fortaleza como cidade da paz. E isso é só o começo, em nome de Jesus. Aleluia!